E muita gente confunde, né? Na época, muita gente falava, o Subway tá falindo, o Subway entrou em recuperação judicial. Não foi o Subway, foi o grupo, que era o master franqueado, que adquiriu a marca. Eu acho que a gente perdeu um pouquinho o trem lá atrás, né? Que todo mundo tá, né, avançando com tecnologia. E pelo nosso modelo, pela gestão como que era, a gente não conseguiu avançar. A gente gosta um pouco de avançar e testar novos modelos. Várias vezes, por algumas vezes, os Estados Unidos perguntou como que é isso, né? Porque para eles é esquisito você ter uma proteína misturada com cream cheese. Porque cream cheese pra eles é passar no pão, é café da manhã, Sim. é outro momento. E pra gente e não, a gente né? misturou... A gente bota no sushi, a gente bota em tudo. Exato, é bem brasileiro. Então, A nossa almôndega é 100% bovino, então a gente sabe que tem algumas marcas que às vezes misturam para aumentar volume, conseguir um preço mais acessível, e a gente tá começando a não abrir mão dessa qualidade. Qual é a categoria mais sexy e ousada do marketing hoje? Provavelmente você pensou em fast food, né? Ou pelo menos colocou lá no topo do ranking. E faz sentido, porque quando preço, conveniência e velocidade viram básico do jogo, o que diferencia uma marca de outra é a percepção que ela constrói na cabeça das pessoas. Mas como se destacar em uma categoria que parece favorecer quem tem mais mídia, mais escala e mais verba? Hoje a gente vai falar com o Subway, uma marca que nasceu com a promessa de montar o lanche do seu jeito, trazendo frescor, personalização e uma visão diferente de fast food. E quem vem contar essa trajetória é o Rodrigo Monarato, CMO da Subway. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer te ter aqui, estou muito animada para falar com você. E nesse primeiro bloco a gente sempre gosta de voltar para o começo, quando você estava escolhendo o que você ia fazer da sua carreira. Eu li que você teve um começo em tecnologia, diria visionário, mas me conta um pouco de como é que você tomou essa decisão e como é que ele foi caminhando para chegar onde você está aqui. Legal, vamos lá. Obrigado pelo convite. E eu comecei a trabalhar bem jovem, ali entre os 15 e 16 anos, como tecnologia. Por que tecnologia? Tinha algum motivo? Sim, tinha. Meu pai sempre trabalhou com TI, né? Ele foi diretor de TI de um grande banco aqui em São Paulo. E na época, assim, computador era algo meio que novo, né? Tanto que a gente ia na escola fazer aula de informática, né? Hoje não existe mais isso, acredito. Então era algo que eu falei, nossa, eu quero conhecer mais. É uma carreira que eu queria seguir, fui influenciado, obviamente, pelo meu pai. E eu comecei muito, muito cedo a mexer com computador, por volta de 10 anos. E quando estava entre 14 e 15, eu já começava a dominar algumas linguagens. Que eu não vou falar agora, porque senão vou entregar a idade, mas eu já mexia com uma certa facilidade. E aí eu comecei a programar, e aí eu consegui com uns 15 anos para 16 uma vaga numa empresa de tecnologia que fazia internet bank na época. Que hoje é uma coisa super comum, Sim, né? Tinha um braço ali de tecnologia bancária. E aí me apaixonei. E aí eu segui nesse segmento de tecnologia por uns 3, 4 anos. Trabalhando, mas ainda não na faculdade? Não na faculdade. Tá. Aí quando eu fui decidir qual faculdade que eu queria, eu já senti que eu falava, putz, eu gosto de tecnologia, tenho facilidade, mas o marketing começou a me puxar. Como, né? assim? Como é que você era impactado pelo marketing naquela época? Era algo que eu gostava assim, desde pequeno, porque quem viveu assim, mais ou menos na década de 90, começo dos anos 2000, assim, as propagandas eram mais atrativas no sentido assim, de comunicação, né, de cutucar a concorrência, ousadas, bem divertidas. Então, assim, eu gostava muito. Inclusive, eu brincava com meus pais, eu gostava mais de ver um intervalo do que a programação em si da TV. Me identifico. Então, né, principalmente das campanhas de cervejas e tal, enfim. Então eu já gostava muito dessa parte de comunicação. E quando eu estava nessa empresa, né, de tecnologia, eu também queria, sabe, ter um pouco a mão mais em negócio. Tanto que quando eu estava trabalhando lá, eu era muito mais na parte de negócio mesmo do que TI por si só. Eu gostava dos projetos, das dificuldades, como que o cliente reagir. Então eu já estava com essa visão já de consumidor. Aí eu tive várias discussões com meu pai, faço engenharia, faço administração, marketing, e no fim das contas eu acabei decidindo administração/marketing, que foi a minha formação. E tinha alguma marca naquela época que te chamava, brilhava seus olhos? Sempre, Coca-Cola, né, era super forte. As marcas de fast foods ainda já estavam também se colocando ali como protagonistas, mas obviamente Coca-Cola era o hero. Era o Hero. É. E aí, primeiro trabalho, onde foi?
Então, vamos lá. Tirando a parte de tecnologia, o primeiro trabalho Sim. foi tá no meio da faculdade, na indústria farmacêutica, na Novartis. E ali eu tive uma carreira bem interessante. Eu fui uma parte em inteligência competitiva, na época que chamava, né? Que a gente analisava dados. Analisava a concorrência ou não? Era mais BI? Concorrência, base de dados. Então, era uma parte mais de performance e análise. Tá. E depois eu passei quase um ano na área de nutrição, ali da Novartis. E onde eu comecei a ter mais contato com marketing, mas ainda era um marketing B2B e estava nascendo ainda o B2C, que eram produtos mais que a gente chamava de OTC, né, que é over the counter, que você vende diretamente para o consumidor. Tá. Então essa parte já começou a brilhar meu olho, né? Obviamente a parte de hospitalar era interessante, né, pela curiosidade, algo bem diferente do que eu tava, né, que eu tinha estudado e vivenciado. Mas o OTC começou a falar, pô, a comunicação com o consumidor, como o consumidor vai reagir, embalagem. Então isso já começou a me chamar a atenção. Boa. E depois? Então você estava ali, você quase que entrou através de tecnologia, digamos assim, né? Porque era uma análise de dados, uma coisa mais, né? E aí você foi migrando aos pouquinhos para o mundo da comunicação. Poucos. Isso. Aí nesse intervalo que eu terminei, né, a minha atuação na Novartis, eu fui para a Austrália, onde fiz minha pós-graduação. Aí Você fez uma pós de quê? Negócios? Negócios, exato. Que era meio que a continuidade da minha formação aqui no Brasil. E minha formação no Brasil, ela foi pouco mista também, que eu fiz administração com ênfase em marketing, mas os últimos 2 anos eu fiz mercado de capitais. Uau! O que é isso na prática? Mercado de capitais é basicamente você avaliar potencial de ação, Entendi. trazer valor presente. Então era meio que, vamos simplificar assim, bolsa de valores, né? Entendi. Que na época que o pessoal entendia como mercado de capitais. E foi uma fase interessante nessa graduação que eu quis fazer coisas diferentes para realmente aprender. Falar, cara, eu sou muito jovem e ainda não sei exatamente o que eu quero. Eu sei que eu gosto de marketing, um pouco de administração. E a faculdade, na época que eu fiz a SPM, ela deu a oportunidade de ter também um curso de mercado de capitais. E aí um pouco, acho que da minha parte ali de informática, tecnologia, raciocínio, me ajudou a concluir. Mas depois que eu terminei a faculdade e comecei minhas experiências, falei, putz, é marketing que eu quero de fato seguir. E aí quando eu voltei da Austrália, que eu terminei minha pós-graduação, eu vim para a mesma área, só que essa área da Novartis tinha sido vendida para a Nestlé. Meu ex-chefe me convidou, falou, vem para cá que a gente está construindo agora a mesma coisa que a gente está fazendo lá na Novartis, agora aqui na Nestlé. E aí quando eu entrei lá já estava, obviamente, um negócio maior, já estava numa empresa de consumo, né? Sim. Então assim, brilhou muito meu olho. Na época, assim, eram as grandes marcas do mercado, grandes investimentos, grandes agências. Então foi aí que eu comecei a me interessar muito pela área de consumo. Perfeito. E aí na Nestlé você cuidava do quê? Na Nestlé, nessa época, era nutrição clínica. O que é nutrição clínica? Vamos lá, é uma área bem diferente, né? Era uma unidade de negócio dentro da Nestlé, né? Que ela foi adquirida pela Novartis, então a Nestlé começou a colocar um pé um pouco mais na área de nutrição, de fato, e a nutrição clínica a gente cuidava de dietas interais, que era para alimentar pacientes que estão acamados nos hospitais, que não conseguem normalmente comer, né? Comidas sólidas, então você substitui por essa dieta líquida, que é um tubo que vai até diretamente o intestino, onde faz a alimentação do paciente. Né? E ali também que eu comecei a aprender um pouco mais de nutrição, que também não era a minha área de formação, ainda não tinha contato. E é uma área que eu me apaixonei também, porque tem muita curiosidade, muita coisa nova e diferente. Muito interessante como tudo vai no fim do dia se conectando para onde você está hoje em dia, né? Nestlé, venda B2B, hoje em dia franqueados, nutrição, é um pouco do posicionamento, né, de saudabilidade que o Subway traz. Bacana. E aí depois você foi para a Natura. Aí fui para a Natura, num projeto estratégico. Foi bem desafiador. Mas assim, o começo da minha carreira, eu tive a oportunidade de participar de vários projetos diferentes, né? E hoje isso me ajudou a consolidar até a posição que eu estou. Na Natura, eu fui para um projeto estratégico, que era basicamente como fazer que a unidade de perfumaria da Natura se mantivesse relevante diante da competição que na época estava tomando o mercado. Então, fiquei em torno de 1 ano, né, fazendo um projeto com a BCG, que é a famosa matriz BCG, né, que o pessoal conhece, a consultoria. E a gente fez um baita trabalho de entendimento de 5 a 10 anos, como que seria o mercado de perfumaria, os players, concorrência, segmentação, como que a gente poderia levar a Natura para o varejo. Então, o foco do trabalho era isso também. Eu tinha as consultoras, mais de 1 milhão de consultoras, mas na época era o foco da Natura assim, como eu crio uma outra avenida de crescimento dentro do varejo
que eu não comprometo o trabalho das consultoras que fizeram, né, no fim das contas, a Natura ser o que era hoje. Então a gente desenhou portfólios especiais para lojas em shoppings, por exemplo, como seria a estrutura. Então foi um projeto bem interessante. Hoje, né, a Natura tem operação de varejo, né? Então começou lá atrás esse projeto. E depois vieram 2 marcas no setor de Exato. alimentício, mas mais voltado à indulgência, que foi Exato. McDonald's e Pizza Pizza Hut. Hut. Eu enxergo que são mercados mais voltados à conveniência, a preço, né? É. Bastante promoção. O que essas marcas te trouxeram de repertório? Olha, eu saí de um ambiente que era, não vamos dizer assim, mais controlado, mas você tinha um tempo de resposta um pouco mais longo, né? Você vai lançar um produto... Você planeja, Exato, né? você planeja, você tem toda a parte fabril, você não consegue simplesmente de um dia para a noite mudar toda uma planta de uma fábrica, você pode ter regulamentação como a Anvisa, um mapa, então você tem um processo mais longo de planejamento. E o que me despertou quando eu fui para o varejo, que eu comecei no McDonald's, foi a rapidez como eles agiam. Né? Então, imagina que eu saí de um ambiente que levava de 6 a 12 meses para lançar um produto e eu fui para uma marca que, de repente, em 2 meses, né, em torno de 60 dias, você colocava uma campanha no ar. Totalmente diferente do que você estava fazendo, decisões mais rápidas, a própria competição. E uma coisa que eu sempre queria também era a parte de comunicação, né? Porque era um momento onde o fast food já estava sendo disruptivo na forma de comunicar, formatos, até propriamente usando tecnologias da época, né, que era totalmente diferente. Como rede social, por exemplo. Que foi onde é que estava começando naquela época, né? Exato. Como é que foi, aliás, essa migração para comunicar em redes sociais para você? Não, foi totalmente diferente, né? A gente começou, eu estava na Nestlé ainda, a gente estava com o pezinho ainda entendendo o que era um Facebook, como funcionava, ads, né, como fazer um investimento. Assim, hoje, todas as métricas que a gente tem de avaliação, lá na época não existiam muito. Elas foram sendo construídas, entendidas. E quando eu fui, né, para o McDonald's, já estava muito avançado. A gente tinha uma agência especializada na parte digital. Então, para minha carreira foi muito interessante, né, esse desenvolvimento. Foi um salto, tanto na forma de comunicação, na forma de investimento, relação com os grandes veículos. E ali que, de fato, eu entendi o poder do marketing em si, né? A gente, obviamente, tinha um investimento de marketing robusto, né? A McDonald's era uma marca muito grande. Então, para minha carreira, foi sensacional. E tinha algum estilo de campanha no McDonald's que mais mexia ponteiro para você? Eu sei que, né, é uma empresa que está muito pautada à promoção, um preço, né? Você abaixa um pouquinho e já tem Exato. um impacto. As campanhas promocionais eram as mais relevantes para vocês ou não? Era uma grande mistura de ousadia, marca, rede social? Olha, obviamente, assim, dentro do fast food, as promoções elas mexem muito ponteiro. Tanto que a gente, né, brincava lá dentro, para você crescer 1% em tráfego, são transações, né, são pessoas sendo atendidas nas lojas, era muito difícil. Imagina que o McDonald's é um monstro, atendia muita gente diariamente, muitas pessoas. Então, você precisa aumentar 1% dessa transação, né, na nossa base, era um esforço gigantesco. E as promoções eram interessantes, porque assim, a gente lançava toda quarta-feira. Toda quarta-feira tinha uma promoção no McDonald's. A organização operacional. Toda quarta-feira era quando a gente lançava uma promoção. Seja era um produto e durava novo. Ou não? Tipo, era do dia ou não? Não, tinha um período de 60 até 90 dias no máximo, eram períodos curtos. Tinha promoção que a gente lançava e ficava, né? Na minha época tinha os pequenos preços, que era uma promoção que a gente chama de Always On, que ela sempre perdurou, depois a gente foi trocando ela. Entrou os clássicos, que era um sabor a cada dia descontado. Né? Então, de quarta-feira era Big Mac, que acabou depois substituindo essa promoção, que era os pequenos preços. Entendi. E assim foi, né? Então, a parte promocional, ela sempre funcionou. E era legal porque você lançava na quarta-feira, começava bem tímido, e no fim de semana já estava decolando. Rampando, decolando, mexendo ponteiro. E o que mais a gente gostava de fazer é que quando a gente lançava campanhas, a gente ia para a loja acompanhar. E você via filas, né? Você via as pessoas realmente engajando com a campanha. Então você tinha essa parte promocional. E obviamente as mais legais, engraçadas, eram lançamentos de produtos, onde a gente tinha mais liberdade. Porque promoção são mensagens mais rápidas, mais objetivas e claras em relação ao preço. E quando você lança produto, né? Quando a gente começou a fazer duplo quarteirão, brincar com o quarteirão, trazer mais carne, enfim... você mexia com a população, você fala, né, com os consumidores. Você fala, cara, que legal, que diferente.
Porque o QSR, né, o fast food na época, era muito padronizado, né? Era sempre o mesmo sempre. Quando você começa essa onda de adicionar, customizar, você começava a mexer com o interesse do consumidor. Muito interessante. E aí, 2 perguntas. A gente tem as campanhas promocionais e de lançamentos de produto aqui que a gente está falando, né? Qual delas traziam mais novas aquisições e quais delas traziam mais vendas? Tá, as promocionais traziam mais vendas e aí era por 2 fatores, né? Ou com o consumidor que tinha, de repente, abandonado a marca por conta de preço, então a gente trazia ele de volta, né? Estava mais sensível a preço. Ou era a pessoa já consumia a marca, mas ela começava a ir mais vezes. Aumentava a frequência. Exato, aumentava a frequência. Então a promocional realmente era mais forte nesse sentido. Por outro lado, inovação, você poderia até impactar o mesmo consumidor, mas você aumenta o ticket médio. Então, ele compra um produto mais barato, mas eu estou oferecendo uma inovação, que seja mais proteína ou um acompanhamento, enfim, ele acaba gastando mais. Então, no fim, sim, aumentava também as vendas em questão de valores, mas mais por um preço maior do que a média da rede. E, por outro lado, você estava trazendo mais fluxo com as promoções, né? Boa. E depois, em 2022, você chega na Subway. O que te fez topar esse desafio? Cara, a Subway, e eu já estava no QSR já há um tempinho, né? Eu comecei QSR no fast food desde 2014, quando eu comecei. No McDonald's? No McDonald's. E a Subway já era gigante. Nessa época, a Subway tinha mais de 2.000 restaurantes. Então, Bastante restaurante. Só no Brasil? Só no Brasil. Só no Brasil. Então, assim, era um monstro, né? E era uma marca que era uma incógnita no mercado, porque, assim, ela era grande, mas, ao mesmo tempo, não se mostrava grande em termos de comunicação e investimento. Né? Ela teve uma curva de expansão muito rápida, porque, na época, para você abrir um Subway, era muito barato. Então você conseguia expandir muito fácil, né? Em locais pequenos. Imagina para você abrir hoje, né, restaurante das grandes marcas, você precisa de um espaço relevante, um espaço de drive-thru, né? O Subway não tinha, o Subway era um balcão que pode ser numa esquina, no shopping. Então eram restaurantes bem menores. Então ele evoluiu muito a expansão, mas ao mesmo tempo a parte de comunicação e investimento não tanto. E quando me chamaram em 2022, era de fato o momento que a corporação tinha vendido por uma master franquia no Brasil. E o desafio era, cara, como que a gente faz para essa marca voltar a ser grande? Então foi muito pelo desafio de pegar meu conhecimento que eu tinha no mercado de fast food e como que eu faço, né, com todo o conhecimento que eu tinha, né, o time super bom, a fazer essa marca voltar e ser grande de novo. Então aí brilhou meu olho. Falei, cara, é um desafio enorme aqui, né? E você, como consumidor, antes de entrar na Subway, qual era a percepção que você tinha sobre a marca? Eu tinha uma percepção que era uma marca que ela oferecia um pouco mais de saudabilidade versus as outras. E eu era consumidor de Subway, tanto que quando eu morei na Austrália, eu praticamente comia todos os dias Subway. Em quantos países está o Subway? O Subway está em mais de 100 países hoje. Tá? E aí, para você ter uma ideia, no Brasil a gente está em mais de 500 municípios. Então, dentro das marcas de fast food, a gente é uma das marcas mais democráticas, vamos dizer assim. Né? A gente está em cidades de 50, 60 mil habitantes, que grandes marcas não conseguem entrar pelo tamanho do mercado. E esse era um ponto, né? O Subway tinha essa questão, para mim, da saudabilidade, por conta dos vegetais ali à vontade, e também de montar. Eu gostava de misturar molho, né? Não era do público que coloca todos os molhos, né? Que a gente tem consumidores que gostam de colocar todos os molhos. Eu vi que coloca até 9 molhos. Eu Coloca falei, gente, até que 9 loucura. molhos, coloca. E É única essa característica do brasileiro ou não? tem um pouco em outros países também, Tá. mas a gente, o brasileiro gosta de molho. Isso é legal, isso é interessante. Tanto que um dos projetos que a gente está trabalhando é realmente trazer novos molhos. E então eram esses 2 fatores, e eu achava legal, porque eu falei, pô, aqui eu posso montar, posso colocar mais proteína, posso colocar molho. E era numa época onde o fast food era muito padronizado, né? Você não tinha tanta liberdade. Agora com tecnologia tem um pouco mais, mas na época era super padrão, porque o fast food nasceu da alimentação rápida. Eu preciso te servir rápido. Para servir rápido, eu preciso ter o produto mais padronizado possível. Perfeito. E antes de a gente entrar um pouco sobre essa trajetória dentro da Subway, conta um pouquinho de como que a marca começou, assim. Subway veio da onde? Qual é a história por trás do nome dela? Tem alguma? Legal. A Subway tem uma história interessante. Ela nasceu nos Estados Unidos, né? O fundador, quando iniciou a Subway, tinha apenas 17 anos.
E aí, por isso que eu acho que tem um pouco do conceito da Subway. Ele queria fazer medicina e ele não tinha dinheiro. E aí ele conversou com um amigo dele e ele era de origem italiana, né? E na Itália você tem os sanduíche shops, né? Que é normal você ter essas lojas de fatiados que você monta um sanduíche ali na rua, né? Um espaço pequeno. E ele falou, por que você não monta algo similar aqui nos Estados Unidos? Né? Aí você ganha um pouco mais de dinheiro, você pega esse dinheiro e vai fazer a faculdade. E o sonho dele era fazer medicina. E aí esse amigo emprestou mil dólares na época. Ele montou a loja, não chamava Subway, chamava Peters. E aí depois ele pôs Peters Subway e depois evoluiu para Subway, depois resumiu para Subway. E ele começou com essa lojinha, depois o amigo dele que deu a sugestão entrou como sócio, né? Então depois as duas famílias deram um segmento ao negócio. E aí virou o que virou. Ele fez a faculdade de medicina. E é por que eu tô contando essa história? Porque acho que a questão da saudabilidade, frescor, eu acho que veio muito do fundador, de que ele queria fazer algo diferente, mas com um tom um pouco mais saudável na cabeça dele para a época, né? Então, e aí que nasceu o conceito Subway. E aí virou o monstro que é hoje, né? Bom, e no ano que você entra, você pega um RJ, uma recuperação judicial. Qual foi o impacto disso na marca? E acho que é legal contar a história porque ela diz um pouco do modelo de negócio de vocês e mostra como sobreviver uma crise. Exato. Eu acho que assim, a Subway é acho que uma das marcas mais resilientes que tem no mercado, tá? A gente teve o problema da RJ no fim de 2023, né, o grupo, e muita gente confunde, né? Na época muita gente falava, o Subway tá falindo, o Subway entrou em recuperação judicial. Não foi o Subway, foi o grupo, que era o master franqueado que adquiriu a marca. Tinha uma dívida relevante, não conseguiu dar prosseguimento com o negócio. E aí acabou que, como a gente estava dentro do grupo, a marca Subway entrou também dentro da RJ. E por que ela é resiliente, né? A gente tinha mais de 700 franqueados no negócio na época, operando mais de 1.500 restaurantes. Só que como eu tenho um sistema 100% franqueado e um sistema de logística totalmente independente, né, que hoje é a Martin Brau que faz a operação para nós, na prática, assim, a operação não sofreu com recuperação judicial. Então, o franqueado, quando foi anunciado no outro dia, abriu normalmente o restaurante, comprou seus produtos, né, os seus colaboradores estavam lá, né, operando a loja, vendendo subs, então assim, não teve nenhuma... Não afetou nada no negócio em si. Entendi. Isso porque eles tinham lá o menu, o que eles tinham que comprar e tudo mais, Exato, e tinham seus próprios fornecedores que eles compravam aqueles Exato. produtos e produziam. Então... Exato. A gente praticamente como marca, a gente homologa os fornecedores, a gente tem um distribuidor logístico que eles compram e compra só produtos homologados, né? E aí a gente tinha franqueados ali com 15 anos, 20 anos de operação. Então não eram novos franqueados, muito poucos novos franqueados. Então nada afetou a operação. O que afetou foi um pouco a imagem, porque a gente acabou entrando na seara, né, da recuperação judicial. De fato, né, tinha consumidores que iam no balcão e falavam, o Subway tá falindo. E isso deixava os franqueados um pouco chateados, né? Falou, cara, não tá falindo, minha operação aqui tá direitinho, eu tô vendendo, né? E apesar de 2024 ter toda essa onda negativa de recuperação, a Subway continuou vendeu até cresceu versus o ano passado, né, 2023, e continuou. Então aí teve mais uma questão de imagem da marca, né, para esse envolvimento, mas que também passou super rápido, porque assim, quando a Zamp fez a aquisição da marca lá em outubro de 2024, aí a marca começou a decolar. E como é que trabalha essa gestão de crise de marca? Como se vende confiança? Não tem uma bala de prata, né? Aí você tem um conjunto de iniciativas. Você tem que ter uma boa agência do seu lado, né, nesse momento, no sentido de você manter uma comunicação direta com o consumidor, porque tinha consumidor que vinha nas redes sociais perguntando, eu gosto muito do Subway, tá falindo? É verdade? Então a gente tinha uma gestão de redes sociais muito forte, onde a gente focou bastante, e era um canal que a gente tinha direto com os nossos consumidores. E vocês respondiam as mensagens ali on demand? Tratávamos, a gente recebeu muito direct, que tinha gente que queria perguntar mais sobre a situação e não mandava publicamente, então a gente tratava também, então a gente fez um esforço bem concentrado nessa situação. Por outro lado, a gente se reunia muito frequentemente com os franqueados, porque queira ou não, os franqueados construíram essa marca e eles mantiveram ela durante esse período, então a gente tinha um contato constante com as franquias
no sentido de, olha, a gente está aqui, agora somos poucos, mas a gente está como marca, a marca não abandonou vocês, né? Os Estados Unidos veio diretamente aqui administrar o negócio. E então tem esse ponto dos franqueados. E aí tem a parte de comunicação também, que a gente falou, olha, a gente não pode parar, ainda mais nesse momento. E a gente reforçou campanhas, a gente foi patrocinador do time Brasil nas Olimpíadas 2024. Então imagina uma marca onde estava com todo esse problema de imagem, você estampado no time Brasil ali como patrocinador durante as Olimpíadas. Então isso endossou muito a nossa situação. E mostrou para o consumidor que a gente não estava na situação ruim financeira como ele imaginava. Entendi. E vocês tiveram capital porque os Estados Unidos investia diretamente, em vocês aqui. Exato. Os Estados Unidos teve uma posição muito forte de manter a marca, falou, a gente não vai deixar a marca ter algum problema negativo por conta dessa imagem, que não é do nosso negócio. Infelizmente foi de um grupo que sofreu com a RJ, mas está afetando a nossa marca. Perfeito. Bom, imagino que em momentos de gestão de crise, né, e desafios como esse, você sempre olha o que é essencial, o que você precisa manter, o que é um must have, nice to have, né, o que pode ir embora. O que esse período te ensinou do que é essencial no marketing? Pelo menos no ecossistema de vocês. Legal. Eu sempre falo que, assim, que marketing ele é todo um ecossistema, né? Ele não é... A gente geralmente resume a comunicação, né? Enfim, como a marca está se conversando com o consumidor. Nessa época a gente fez um trabalho desde portfólio, então a gente tentou o máximo reduzir a operação em termos de sabores, né? Realmente colocar o que vende, tiramos complexidade. Isso facilitava tanto a nossa operação também, porque a gente também tinha a intenção de vender mais, né? Então isso também agilizava a operação. E da parte de comunicação, a gente começou, falou assim, já que é um momento que, né, tá meio conturbado para a marca está mais evidente, a gente começou a se posicionar mais. E, de fato, trabalhar em eixos que diferenciavam a marca da concorrência. Que hoje eu acredito que a gente está começando a colher bons frutos por conta dessa decisão lá de 2024. E as Olimpíadas, que foi o primeiro, vamos dizer assim, o kick-off, foi quando a gente começou, de fato, a mostrar quem era a Subway, né? Interessante. Bom, vocês têm um modelo, né, de franqueados que foi até o que ajudou vocês durante esse momento de crise. Como é que é comunicar com franqueados versus quando você tem só a venda direta ali, digamos assim? Muda alguma coisa na comunicação? Você tem que ter uma espécie de comunicação dedicada só para eles? Sim. Ou não? Não, quando você faz uma gestão de franquias, é totalmente de uma gestão de lojas próprias, né? Como eu comentei, imagina que a gente tem mais de 700 franqueados hoje no sistema, espalhados aí entre os 500 municípios, né? O que você tem que fazer? Você tem que ter uma comunicação muito objetiva e clara. Então a gente tem hoje meios eletrônicos para conversar com o franqueado diretamente. A gente tem uma plataforma. Uma plataforma que vocês conversam exato, com ele. Que é um fornecedor contrata, chama Yungas, e nessa plataforma a gente faz toda a comunicação com os franqueados, documentação, tem uma certa frequência de comunicação. E ali é o ponto onde a gente aproveita para descer, né, toda a informação relevante e completa. Dito isso, eu tenho o time de operações, mas meu time que é de marketing, né, que é o time de trade marketing, estão alocados regionalmente, que eles reforçam em reuniões com os franqueados, que é feito semanalmente, partes desses comunicados, né? Então eles tiram dúvidas, esclarecem, reforçam. E além disso, depois você tem follow-ups, né? Você tem constantemente acompanhamento desses comunicados para garantir que a rede entendeu, não tenha dúvida, mas sempre sim tem um franqueado ou outro que ainda tem dúvida e tal. Então a gente toma cuidado, assim, não é simplesmente solta um comunicado e a gente acha que tá tudo bem. A gente faz acompanhamentos para que realmente entenderam, vão executar dentro do prazo, com o produto correto. São clientes, né? Exato. Da mesma forma que a gente tem constância de comunicação com o consumidor, a gente também tem constância de comunicação com o franqueado. Obviamente com uma linguagem diferente, né? Meios, mas é basicamente da mesma forma. E vocês fazem campanhas para conversar com eles ou não? Essa é mais dedicada ao B2C? A gente hoje tem campanhas de incentivo dos restaurantes, né? Incentivos voltados a vendas, onde a gente bonifica em prêmios ou dinheiro, a gente tem uma plataforma também terceira, os colaboradores dos franqueados. Então também é uma forma de a gente se aproximar, né, desse time que é gigante hoje no Brasil, por meio de, né, uma plataforma onde eu dou brindes, até valores em dinheiro, e isso é mensal. Então a gente tem contato mensal com eles.
Agora, falando de categoria, né? Quando você pega a categoria de fast food, ela é muito associada a preço, velocidade e conveniência. Qual é o diferencial que só a Subway tem? E como que os consumidores percebem a marca hoje em dia, você enxerga? Legal, legal. O fast food, o Subway, quando você fala consumidor fast food, é interessante. A gente fez pesquisas, muitas pesquisas. Aham. É claramente assim, o consumidor classifica as outras marcas grandes de fast food num campo, né, seja pela indulgência, pela promoção, né, que é o fast food um pouco mais tradicional, e o Subway desloca. E ele faz esse deslocamento muito por questão da visão do consumidor de o Subway ser mais saudável. E a gente acredita que essa saudabilidade vem, obviamente, do frescor dos vegetais ali na pista e de você poder colocar o que você quer ali. Né, o cara faz tomate, cebola, imagina, a gente tem pepino na pista, a gente tem, né, vegetais, e a gente está trabalhando para trazer novos vegetais também. Então isso faz com que a gente se distancie do fast food. E esse é um ponto que a gente está trabalhando muito forte, né? Então a gente está trabalhando uma linha de uma alimentação rápida, mas que tenha frescor. E esse pilar de frescor é justamente esse pilar de saudabilidade que a gente está trabalhando. E isso faz com que a gente tenha um diferencial, porque aqui no Brasil o fast food hoje, pelo consumidor, ele é muito mais encarado pela indulgência, né? Aquele momento que, tá, eu faço minha dieta, mas hoje eu vou, famoso pé na jaca, né? Hoje eu vou comer realmente algo mais indulgente, porque eu mereço e tal. Então ele foi muito pautado pela essa questão de indulgência, né? Tanto que a gente tem marcas que dobram, mais que ou triplicam carne, molho, enfim. E o Subway começou a se diferenciar por isso, né? Como a gente tem agora essa tendência mais de eu vou ser um pouco mais controlado, ainda eu quero ter opções indulgentes, mas eu vou controlar um pouco mais minha alimentação. A gente vê que o Subway é uma das marcas que mais estão conseguindo se posicionar de forma diferenciada nessa tendência hoje no mercado. E qual é o benefício emocional que só vocês entregam? Esse é um funcional, né? Saudabilidade, frescor. Eu acho que o emocional, assim, eu falo que toda marca tem que resolver um problema, né, do consumidor. Se você tem uma marca, eu vou ser um Me Too, né, eu vou fazer algo similar, é um grande risco. Eu acho que da parte emocional que a gente tem é que você dá liberdade para o consumidor montar o que ele quer e comer o que ele quer naquele momento. Então a gente fala muito por exemplo, você está no momento, você fala assim, pô, hoje eu não tô legal e eu queria uma indulgência, eu queria uma gratificação, vamos dizer assim. Cara, eu tenho uma linha de cookies dentro da minha loja, né? Hoje você fala assim, putz, hoje eu tô querendo controlar um pouco mais a minha refeição. Você pode montar, você tem hoje desde saladas, né, até uma alimentação um pouco mais leve. Então, dependendo do humor, assim, vamos dizer, do consumidor, do momento que ele tá, a gente emocionalmente consegue atender. Entendi. Então vocês têm um DNA muito de personalização, né? Temos. Pra quem não sabe, quando você vai na Subway, você pode montar a sua salada, botar o que você quiser lá dentro, ou seu Exato. sanduíche, ou o que for que, né, que seja o produto. E isso não é comum quando você pega várias Não. redes de fast food por aí, né? Como é que foi fazer essa escolha de trazer a personalização como algo tão forte na marca? Legal. Como você comentou, o fast food nasceu, a alimentação rápida, o básico dela é, vou te servir algo padronizado para atender o próximo consumidor o mais rápido possível. A Subway, que foi disruptiva lá atrás, fala, não, eu vou ser rápido, não tão rápido quanto a concorrência, mas você vai colocar o que você quiser. Então, hoje o DNA da marca é isso, né? Você pode otimizar, você pode customizar seu produto da forma como você quer. Então, ela se tornou um pilar muito relevante para a marca. Tanto que a gente fez alguns testes de ter algumas receitas já padronizadas, né? Até para facilitar pedidos. Você está no aeroporto, fala, pô, eu quero comer um Subway, mas eu não vi que quero... vocês estão com uma estratégia de series, né? Que são Exato, uns exato. pratos prontos. Exato. E aí o consumidor quer montar, enfim, mas tem um consumidor que também não quer. Ele quer algo pronto, no aeroporto, com pressa, ou num delivery, não quero selecionar todos os produtos. E a gente fez a estratégia do Series no sentido de você montar, deixar já montado algo mais indulgente, enfim, sabor diferente. Mas a gente misturou teriyaki com pepperoni. Sério? A gente trouxe a picância do nosso pepperoni com o teriyaki. Então, assim, Nessas receitas já prontas, né? exato. Então só a Subway consegue montar essa diversificação de produtos. E é uma coisa que o consumidor não imaginaria que ele poderia... Ele pode montar, tá na pista, mas não é algo intuitivo. Entendi. Mas vocês têm dados do consumidor e coisas que eles já fazem meio peculiares, vocês transformaram isso em produto? A gente pegou alguns consumidores que faziam isso e a gente trouxe para a realidade. Então, legal do Subway é isso também. Hoje, agora com dados, né, e a gente está automatizando os pedidos, está digitalizando,
eu consigo ver, por exemplo, o que você conseguiu pedir ali com o nosso frango defumado. E aí, de repente, eu vejo que a maior combinação com frango defumado é o nosso molho supreme. Eu posso lançar uma receita com frango defumado com molho supreme. Tem alguma combinação muito bizarra, assim, que você lembra de cabeça, já ter visto? Não. Assim, teriyaki com pepperoni realmente me surpreende. É, não sei quem foi a algo que pessoa veio de pediu consumidor, isso, mas... não foi a gente que criou. Mas assim, o que é mais interessante na marca, que a gente comenta lá dentro, o consumidor coloca às vezes todos os molhos. Aí ele fala assim, mas é um sabor muito similar, assim, não tem nenhum diferencial. Porque ele colocou todos os molhos, né? Você acaba misturando... Imagina, tem um molho de alho, com sabor, puxado por alho. Tem um outro que é um sabor mais defumado, que é o supreme. E o consumidor coloca todos. E você falou que vocês estavam fazendo uma inovação no molho. É nessa linha? Vocês vão fazer um molho em conjunto? O que a gente pode esperar? Vamos. A gente está trabalhando em duas linhas, né? A gente está trabalhando uma linha em trazer novos molhos. Tá, novos sabores. Novos sabores. E o Subway é muito conhecido pelos molhos, né? Então a gente comentou aqui, o consumidor põe todos os molhos. Pra você ter uma ideia, isso é uma curiosidade. Em média, o consumidor põe pelo menos 4 molhos hoje no sanduíche. 4. E são molhos totalmente diferentes. E você tem desde um agridoce, que é a nossa cebola, um supreme. Eles misturam esses molhos, que é um dado bem interessante. Que é a graça da marca, né? Quando você vai no fast food tradicional, a cheddar é cheddar. Ketchup é ketchup. Né? Mas até que ponto a personalização em excesso ela acaba atrapalhando a tomada de decisão? Vocês viram um aumento de conversão quando vocês trouxeram essas receitas mais fixas? Teve um incremento de venda, porque assim, ela aumentou um pouco o ticket médio e trouxe aquela pessoa que às vezes assim, cara, eu não quero ficar na fila tomando a decisão. E tem uma curiosidade, canais como aeroportos, por exemplo, a gente vendeu muito o Series, porque estou com pressa, não quero... E tem a pressão do consumidor que está atrás, né? Você está ali, alface, tomate, cebola, e tem um consumidor aqui, né, do seu lado querendo também fazer o pedido. Então isso acabou acelerando um pouquinho os séries nesses canais. Mas qual é a outra inovação? Você falou então sabores e... Sabores, e a gente está melhorando o perfil nutricional dos nossos molhos. Isso é bem interessante. Exato. Porque hoje em dia, principalmente para quem bota 4 molhos, como essa galera. Exatamente. Então, isso faz parte de um programa bem grande da marca, que é melhorar o perfil nutricional dos nossos produtos. E aí vem, vem daquela parte que eu comentei com você, né, que é a marca tem que ajudar o consumidor. Né, e como tem essa tendência de saudabilidade, né, as pessoas estão querendo comer até fora de casa, mas de uma forma um pouco mais saudável, então a gente como marca e como tamanho da Subway, né, e com grandes fornecedores, a gente tem um papel fundamental em ajudar o consumidor a achar uma solução nesse sentido. Então a gente está revendo todo o perfil nutricional dos nossos molhos. A ideia é que nenhum dos nossos molhos tenha lupa, né, que seria um alto teor de gordura. Lupa é aquela coisinha que fica lá escrito na embalagem. Exato. Com o teor de... Exato, que tem alto teor de açúcar, gordura ou sódio. Tá? Então a gente está trabalhando e a nossa visão é que assim, em breve que nossos molhos, nenhum deles tenha a lupa como um indicador de alto teor de sódio, gordura, enfim. Seria uma consumidora, achei bem interessante. Exato. E aí o consumidor vai ter livre escolha para colocar quanto que ele quiser, de uma forma saudável. Bom, próxima pergunta. Quando a gente pega a categoria de fast food, ela é sexy, né? Você provavelmente quis trabalhar no McDonald's da vida porque você via aquelas campanhas ousadas por aí e falou assim, eu quero. E grande parte dessa ousadia, né, o alcance dessa ousadia, digamos assim, principalmente, é atribuído um alto budget, né? Exato. Como é que é competir em um mercado que tem marcas relevantes, com um grande investimento? O que a gente pode fazer de diferente que às vezes vai chamar atenção e não necessariamente ter muito dinheiro envolvido? Legal. Primeiro de tudo, assim, você tem que diferenciar sua marca em algum atributo. Eu acho que esse para quem tem o orçamento cobertor curto, como a gente fala, né? Você tem que ter um diferencial claro. Acho que esse é o primeiro ponto. Assim, entrar para competir com grandes marcas com os mesmos atributos, com pouco dinheiro, vai ser difícil, né? Hoje a gente é uma marca grande, mas eu não tenho orçamento hoje da marca que mais vende no mercado de fast food aqui no Brasil. Então o que a gente fez? Primeiro passo, diferenciar a marca. Então a gente em 2025 fez um trabalho de falar qual que é a posição da Subway hoje dentro do mercado. Você acha que você falar em uma palavra, qual seria? Autenticidade. Tá? E aí, a próxima camada é o que a gente chama de frescor, que vai puxar muito essa questão de frescor e saudabilidade. A gente definiu isso, aí a gente vai para a parte de investimentos, campanhas.
Investimento, qual que é o próximo passo? Como eu otimizo? Onde está meu público? Como que eu falo com o meu público? Qual que é a frequência? Você segmenta mais ou você Segmentamos. busca encontrar canais que vão falar com mais gente? A gente tem um pouco dos dois, mas assim, quando eu tenho um produto específico, a gente segmenta. Por exemplo, hoje a gente teve um lançamento de saladas recentemente. O consumidor de salada, ele é um pouco diferente do consumidor do sanduíche. Tá? Ele é, obviamente, o consumidor Subway, mas ele tem suas particularidades e canais de consumo. Então, a gente customiza desde o conteúdo ao nível de investimento e ao canal que eu estou investindo. Então, esse é um tipo de customização que a gente faz visando um produto. Né? E aí, obviamente, você faz com o produto e também com a marca. Quando eu quero massificar, trazer um awareness, né, um conhecimento muito rápido daquela campanha, eu vou para grandes meios mais massificados. Eu pago um pouco mais caro por isso, mas eu tenho um atingimento mais amplo e um conhecimento muito mais rápido. Depois eu sustento isso no digital, por exemplo. Né? Aí vai da estratégia da comunicação de marca ou de produto. Entendido. E bom, você falou que você estava em aeroportos, a gente vê as lojas físicas também por aí, e uma migração para o digital. Hoje em dia, qual é o canal que mais representa suas vendas? Bom, vamos lá. Se eu transformar hoje em canais, eu tenho um restaurante que chama de balcão, né, que mais vende, depois tem o delivery. O delivery está se tornando muito relevante, mas hoje eu vendo mais em lojas físicas. E delivery é delivery tipo iFood ou app próprio? Não, hoje a gente tem os agregadores como iFood e 99, tá? Então tem os parceiros externos. E representa já uma parte relevante das vendas. Aí quando eu vou para físico, restaurante, a gente também tem uma particularidade das outras marcas grandes no mercado. Boa parte da nossa operação hoje é a operação de rua. Então, restaurantes localizados em rua, não tanto em shopping. Né? Porque como a gente tem aí em torno de 1.500 operações, como que você faz para... 1.500. 1.500. 1.500. Exato. Então, como que você faz para popular somente shopping? Não dá. Então, a gente tem operações. E aí tem as particularidades. Eu tenho operação em hospital, em rodoviária, em rodovia. Mas hoje a grande concentração do meu negócio está em operações de ruas pelos 500 municípios aqui do Brasil. E como você enxerga essa migração para o digital? Qual tem sido o maior desafio? E é um objetivo transformar o digital como canal primário ou não? Basicamente a gente está indo onde o consumidor está. Né? Obviamente o digital está ganhando muita relevância, ainda mais com a entrada de 99, Kita, que estão ampliando. Né? Acho que esses novos players estão fazendo pessoas que não acessavam delivery por preço, estão começando a acessar pelos níveis de cupom de desconto, enfim. Então eles estão aumentando a penetração, não só competindo pela mesma fatia. Entendi. E isso, obviamente, faz com que o mercado digital cresça. Né? E o digital tem a conveniência. Está na sua casa, numa noite que está chovendo, você não vai sair da sua casa para ir para uma loja. Sim. Você está com o celular na mão. E provavelmente você está com o celular na mão já vendo ou rede social, estou com fome, vamos pedir alguma coisa. Então a gente fala internamente assim, precisa estar onde o consumidor está. E tem muitas empresas hoje dentro do setor de fast food que falam assim, o delivery está canibalizando minha venda do balcão, né, minha venda do restaurante. E não, na verdade, na maioria não está. Porque o consumidor que está em casa, nesse cenário que eu comentei para você, ele não vai sair para ir no restaurante. Só que ele tem uma plataforma como o iFood, onde ele tem milhões de opções ali. E ele vai escolher alguém. Então você precisa estar bem posicionado no digital. E também falo por outro lado, o varejo, por mais que o digital cresça, aumente a penetração, o varejo não vai sumir. Mas só que o varejo agora está exigindo um nível de experiência melhor. Então, para a pessoa se dirigir à sua loja, né, ao seu restaurante, a experiência tem que estar muito melhor do que ela era antes. Né? Então, isso exige reforma, novos layouts, tecnologia, agilidade, trazer um pouco da experiência e talvez um pouco da conveniência para um pedido rápido que você tem no digital. Perfeito. Agora falando um pouquinho de digitalização e tecnologia. Você começou sua carreira nesse pilar, né? Visionário, que nem a gente falou no começo. O que foi algo que você estava vendo lá atrás, quando você estava começando a sua carreira, que hoje em dia já está todo mundo falando sobre, e também um aprendizado assim que você teve lá atrás, que hoje em dia você consegue incrementar pelo seu acesso àquele universo tão cedo? Legal. Lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, eu comentei, né? Era uma empresa onde estava desenvolvendo o Internet Bank, né? E qual que foi a grande mudança que eu comecei a ver lá, não vou falar a data também, mas lá atrás, e que hoje está refletindo muito. Imagina que você tinha que ir numa agência, consultar a sua extra, fazer depósito, enfim. Hoje ainda tem, né?
Mas foi o primeiro momento que a gente falou, cara, a gente está dando a possibilidade de o consumidor, né, o correntista, acessar a conta dele de casa. Então imagina assim, começou o ápice da conveniência dentro do sistema financeiro. Porque tudo que você tinha que fazer antigamente era dentro de uma agência bancária. Então foi o primeiro ponto, você falou assim, olha, acho que tem uma certa mobilidade de informação aqui que vai transformar muitos negócios. E é hoje que eu pego, por exemplo, o fast food, eu tenho os deliveries, os apps, né, que você pede pelo celular. E antigamente como que era? Você tinha que ir até um restaurante, né, ou talvez um drive-thru fazer o pedido. E hoje você pede do seu celular. Então você faz a correlação do que a gente teve o WoW lá atrás, fala, nossa, isso aqui é algo disruptivo. De fato, trouxe muita conveniência em segmentos. E que eu aprendi também na época, assim, era comportamentos totalmente diferentes. Quem estava indo na agência, quem está acessando o sistema bancário via um navegador, eram experiências diferentes, a forma como você comunica, como você expõe as informações. Eu lembro que tinha um caso engraçado que tinha muita gente que falava, qual que é o seu e-mail? www. Não, isso aqui é um endereço de internet, não é um e-mail. Pra você ter uma ideia como era bem incipiente, né, essa parte da tecnologia. E hoje você vê, cara, claramente a conveniência celular que nasceu lá atrás de um sistema de internet bem. Muito bacana. E bom, a gente estava falando sobre a migração para o digital, você consegue ter mais acesso a dados desse consumidor, né? Uma base de CRM fica agradecida por esse canal. Mas uma estratégia que eu vi que vocês estão explorando é os tokens e a hiperpersonalização nas próprias lógicas físicas, né? Biometria facial. Me conta um pouquinho sobre essa estratégia. Legal. A gente está em piloto ainda, nada ainda muito massivo, mas a gente está implementando os totens de autoatendimento. E o diferencial dos nossos totens, a gente tem hoje câmeras na ponta né, superior do totem, onde ele consegue reconhecer rostos. Eu não consigo saber o nome da pessoa, a idade, nenhuma informação pública. Só comportamental. Só pelo rosto, exato. Mas eu consigo identificar exatamente o que aquele rosto comprou. Então isso dá para criar uma base de dados, né? Obviamente a gente ainda não coleta nenhuma dado do consumidor, nada, exato, que a gente guarde isso. Mas pode ser um sistema de CRM no futuro muito mais simples do que você falar, me dá seu nome, me dá seu CPF, me dá seu e-mail, seu telefone, e fazer uma base de dados gigantes com esses dados pessoais. Né? Então eu consigo, por exemplo, futuramente, se der tudo certo, você entrar na frente de um totem da Subway e eu reconhecer seu último pedido. E ela já te recomendar também novas sugestões com base no seu gosto. Você consegue construir uma base de CRM para o offline, né? Você diria que essa é a principal mudança na jornada? Isso, exato. Eu acho que sim. E é legal que sim, que é super rápido, eu não coloquei nenhum dado, eu não tive fricção com você, por exemplo, perguntar quais são os seus dados. Tem muita gente que não quer, às vezes, dar informação de e-mail ou celular por uma questão que a marca pode ficar acionando, por mais que tenha um opt-in ali, né? Tem gente que se incomoda com isso. E outra, é uma ação que eu vou ter contato com você só no meu restaurante. Então, eu vou conversar com o meu consumidor que já está no meu restaurante. Eu não vou ficar mandando mensagem para o consumidor que está fora no outro ambiente. E dali eu consigo fazer correlações, né? Então, por exemplo, eu vi um consumidor pedir um frango defumado, talvez aí com molho supreme e colocou um bacon. Eu sei que grande parte que fez o mesmo pedido pediu uma cookie, então eu posso te oferecer uma cookie. Então, além de eu trazer seu último pedido, facilitar a jornada, porque queira ou não, no Subway você tem que escolher, né? Alface, tomate, cebola, quais são os molhos, eu posso trazer. Sim. Você pode falar se você quer ou não. E eu posso correlacionar seu pedido estatisticamente com outros pedidos similares. E fazer um upsell. Exatamente. Falar, olha, pessoas que pediram esse produto, é muito o que acontece no e-commerce, né? Também pediram uma cookie e uma bebida, por exemplo. E qual é o seu hot take em Dynamic Pricing? Eu já vi algumas empresas, inclusive uma de fast food, testando isso lá fora. Como você enxerga isso sendo aplicado aqui com tecnologias como essa que vão permitir que isso aconteça? Legal. A gente ainda não está trabalhando com dinamismo no preço. É algo bem desafiador, tá? Porque ainda mais para o nosso sistema, que é um sistema de franqueados. Então, loja própria acho que funciona super bem, né? Você ter um preço dinâmico
numa hora do almoço, ou uma tarde, você está com volume baixo, você faz uma campanha promocional rápida. O desafio é você trazer novos consumidores com preço dinâmico, porque você tem um risco mais de canibalizar, né? Por exemplo, você entraria numa loja, comprar um produto a preço cheio e de repente tem uma promoção, você fala, vou comprar a promoção. Eu não te atraí pela promoção dinâmica ali do preço, eu te atraí porque você estava dentro do restaurante, você olhou o preço. Então, tem os seus desafios, né? Tem marcas dos Estados Unidos que voltaram atrás, Sim. porque tiveram alguns probleminhas execucionais, né, de operação. E assim, sistema é sempre um desafio. Como é muito tudo novo, novo, agora tem inteligência artificial também, mas a gente tem uma certa audácia aqui com a Subway para tecnologia, a gente gosta, tá? Apesar de a gente ser a marca mais tecnológica hoje no mercado, eu acho que a gente perdeu um pouquinho o trem lá atrás, né, que todo mundo está, né, avançando com tecnologia, e pelo nosso modelo, pela gestão como que era, a gente não conseguiu avançar. A gente gosta um pouco de avançar e testar novos modelos. E falando em avançar e testar novos modelos, qual é a inovação que você espera que a Subway traga para 2026? Olha, tem bastante. A gente já falou sobre uma delas, que aí é questão de produto, que é os molhos sem teor, né? Exato. Que os mais? molhos com Um baixo teor. Um baixo teor. Olha, eu acho que não vou dizer a grande inovação, mas acho que o grande movimento e plataformas que a gente quer construir é muito do ponto de vista nutricional, que aí a gente vai derivar produtos dessa mudança. É uma mudança muito mais de mindset da marca, de posicionamento. Tanto que o nosso framework de marca, né, que a gente tem uma página de estratégia da marca, é de fato se distanciar do entendimento do fast food tradicional, que é super indulgência, que vai ter, a gente tem, no momento que você quiser uma cookie, a gente tem uma cookie, mas a gente vai começar a ajudar o consumidor a ter essas opções indulgentes, mas ao mesmo tempo equilibradas. Eu acho que esse é o ponto, né? E aí a gente vai fazer movimentos bem fortes no mercado. Spoilers. Não posso dar, senão meu time vai ficar bem bravo Códigos. Teve outra convidada aqui que eu perguntei a mesma coisa. Eu falei, você tem códigos? Não me fala o que é, mas você dá tipo umas pistas-chave. Acho que eu posso falar algumas coisas que a gente está trabalhando arduamente, né? Porque fazer esse movimento sendo uma marca grande é bem difícil. Mas estamos pensando em trazer novos vegetais para o restaurante. Eu voto abóbora, já deixo meu hot take aí. Tem os molhos. A gente também está trabalhando aqui em linhas de proteínas que a gente fala de íntegras, né, que são realmente pedaços de carne e não carnes processadas ou moldadas, como a gente fala no mercado. Isso quer dizer que são 100%, né? A gente acabou de lançar a nossa almôndega, é 100% bovino, né? Então a gente sabe que tem algumas marcas que às vezes misturam para aumentar volume, conseguir um preço mais acessível. A gente está começando a não abrir mão dessa qualidade. Tem uma próxima campanha também que a gente vai entrar também com carne 100% bovina. Então essa é a nosso mindset de negócio. Trazer de fato produtos que não seja só saudável do ponto de vista nutricional, mas sim que sejam gostosos. Com qualidade, exato. Gostosos com qualidade. Gostosos com qualidade. E, bom, a gente fala aqui de inovação de produto, coisas novas que você vai saber trazer para a empresa, mas qual é o produto que você não poderia tirar do cardápio porque ele é seu hero? Frango defumado cream cheese. Frango defumado Frango defumado com cream cheese. O brasileiro realmente uma obsessão com cream cheese. Frango defumado misturado com cream cheese. É um sanduíche? Ele é uma composição da proteína com cream cheese, né, que é o frango, e aí você monta o sanduíche com ele. Você monta o seu sanduíche. Esse é o nosso hero. E ele só tem no Brasil. Tá. Inclusive, algumas vezes os Estados Unidos perguntou como que é isso, né? Porque para eles é esquisito você ter uma proteína misturada com cream cheese. Porque cream cheese para eles é passar no pão, é café da manhã, sim, é outro momento. E pra gente não, né? Misturou... A gente bota no sushi, a gente bota em tudo. Exato, é bem brasileiro. Então esse é o best-seller. É o best-seller. E o hero ainda é sanduíches ou a gente já vê uma migração para outros produtos? O hero é sanduíche, boa parte. A salada ela está crescendo e é um mercado hoje que acho que no passado o Subway tinha por comodidade, falou, olha, como eu tenho vegetais na pista, eu vou montar uma opção de salada. Mas é um mercado bilionário, tá? Eu estou falando aí de um mercado que fatura mais de 30 bi por ano só nesse segmento de saladas. Obviamente aí tem restaurantes, buffets e tal, mas é um mercado muito grande e que a gente estava tratando como se fosse mais só uma opção
e daqui para frente a gente vai tratar como uma vinha de negócio de fato. Eu contribuo bastante, assim, eu confesso Ótimo. que eu sou o estereotipo da Gen Z, para quem acompanha aqui. Legal. E o diferencial da nossa salada são os molhos. Você tem a diversidade de molho que você quiser ali, você pode usar a sua criatividade. E aí você pode montar, pegar 3 combinações e falar, esse é o molho Jua. Já deixar lá registrado. Exato, é isso que eu vou sempre pedir. Exato. Você pode misturar todos os sabores, você pode pôr molho mais com tom de alho, mais defumado, você escolhe. Bacana. Bom, a gente falou um pouquinho sobre a ousadia que a categoria exige, né, para chamar a atenção. E eu sempre gosto de tangibilizar isso com pessoas, com associações, né? Então, se você tivesse que dar o nome de uma pessoa que mais representa a marca Subway, uma pessoa que todo mundo vai conhecer, uma celebridade, enfim, quem seria e por quê? Olha, é uma pergunta boa. Eu acho... Eu vou colocar um nome aqui que ele é novo, está se despontando e eu vou explicar por quê, tá? Se eu personificar a marca, eu iria para um sentido de um João Fonseca. Olha, por quê? Escolha ousada, eu achei. Ele é ousado, ele é determinado, ele encara desafios e foi muito da nossa marca. A gente é uma marca que vai daqui para frente encarar desafios, muito ponto de vista de portfólio. Tá preocupado em ter uma alimentação não só pela indulgência, mas também pela performance e se sentir bem. E, cara, eu acho que assim, é uma persona que compõe muito a nossa marca, né? Ainda tem potencial, mas tem potencial para ser muito maior. Então, quando você pega todos os cenários, combina bem. Muito bom. Adorei a escolha. Que venha João Fonseca aí como embaixador da marca. Acredito que tem um grande potencial aí para vocês construírem juntos. Mas, enfim, quando você olha para essa categoria, eles também têm uma tendência muito de alfinetar uns aos outros, né? Como é que você enxerga essa ousadia da alfinetação? É uma prática que a Subway tem ou não? Vocês se distanciam disso? Olha, tem, mas pouco. Eu acho que essa parte de alfinetar é interessante porque acho que ela só é válida se ela vai te ajudar a criar os códigos da sua marca, reforçar seu posicionamento. Não pode ser ruído, né? Não pode ser ruído. Barulho, Desde você fazer ruído só para aparecer ou aproveitar alguma trend só para também colocar marca, é uma comunicação um pouco mais fraca no sentido de construção. Mas se você alfineta, né, o concorrente, já fez um pouco sobre isso, tá? A gente teve uma campanha do Dia da Amizade que a gente fez grandes 2 personalidades do setor fazer as pazes dentro do restaurante do Subway, na comunicação. E a gente tem essa questão de ser uma pessoa, né, uma pessoa, vamos dizer assim, mais imparcial e querer agrupar, né, não distanciar. Então, por isso que nasceu até essa campanha. Então, Tudo a ver com o Danils também, tá? Exatamente. Então, quando você quer alfinetar, né, a gente brinca muito com o tamanho. Eu tenho hoje um footlong que é um sanduíche de 30 centímetros. Então, a gente já brincou, a concorrência tem um sanduichinho. Entendi. E a gente tem um sanduíche grande. Muito bacana. Então, eu alfinetei a concorrência, mas puxando para o código do meu produto, que é o tamanho, né? Ou até a customização. Você sempre compra a mesma coisa. Aqui na Subway você tem uma experiência diferente todo dia que você vai na loja. Então, são coisas que se você alfinetar e trazer atributos da sua marca, eu acho que faz super sentido, né? Você cria buzz, né? A sua marca se torna relevante, consumidor, né? Um ponto de vista engraçado, dependendo da comunicação, mas também que constrói a marca. Perfeito. E voltando em um ponto que você falou sobre João Fonseca, a gente falou sobre o mercado de saladas, enfim, existe um movimento da marca de se tornar mais premium? Eu acho que não premium, que a gente chama marca dentro das marcas aqui do fast food, muito democrática, né? Mas a gente está em municípios super pequenos. Mas a gente quer que o consumidor tenha certeza que quando ele pisar dentro de uma loja, a gente está tentando oferecer o melhor ingrediente para ele ali, dentro do preço correto. E aí, como que a gente está fazendo isso? Pelo tamanho da marca. Então, quanto mais a marca cresce, eu acho que isso que é legal dentro da marca, né? Porque como a gente está se tornando cada vez maior, eu consigo negociar melhor com os fornecedores. E eu consigo prover para o meu consumidor sempre um produto melhor, que antigamente era muito caro. Um custo melhor. E para essa tendência hoje no mercado de voltado mais para saudabilidade, comida real, isso também ajuda a gente a ir nesse caminho, né? Eu vou te falar que não existe uma marca no Brasil que conseguiu democratizar o acesso à salada.
Juro, não. Você vai em aeroportos, você vai em vários outros Exato. lugares de cidade pequena e você quer comer uma coisa saudável, você muitas vezes acaba optando por comer um McDonald's ou alguma outra do tipo, porque tem um preço mais barato, né? É. E versus o saudável que não tem, É. que é muito diferente às vezes do mercado lá fora. Então, é um desafio muito bacana. E esse é um dos conceitos do nosso segmento de salada, tá? A gente quer de fato democratizar a salada, tanto que os nossos preços começam a partir de R$29,50. R$29,50? E é uma embalagem que começa ali com, né, você pega só alface, é 140 gramas só de alface. Então você tem alface, tomate, você pode colocar todos os vegetais da pista. Né? E 9 molhos. E 9 molhos você pode montar. E aí você tem proteína, aí tem os adicionais que você pode ir incrementando. Mas a gente viu no mercado que salada realmente tem um preço elevado. E aí a gente fez essa combinação. Eu tenho salada hoje, tenho meu tamanho, consigo negociar e trazer um produto que talvez muita gente não tenha ainda tanta acessibilidade por questão de preço. O delivery, você pega às vezes o delivery da salada tem um preço bem elevado e a gente consegue aportar. Então, de novo, eu volto para aquele ponto de ajudar o consumidor, dar o suporte para o consumidor. Perfeito. Bom, a Subway é democrática e está em 500 municípios por aí. Quais são os principais canais de mídia que vocês investem para conseguir falar com tanta gente de forma tão personalizada, digamos Legal. assim? Hoje a gente tem uma plataforma de Always On, né? Ou seja, a gente sempre está usando ela, que é o digital. O digital, a gente usa N ferramentas, né? N e-mails. O OH, né? Que a gente fala de Out of Home, que é o relógio, abrigo, de ônibus. No Rio de Janeiro você tem as bancas digitais. É um meio bem prioritário para a gente. Não só para a gente, mas também para o mercado de fast food, né? Porque ele acaba direcionando o consumidor ou fazer o consumidor tomar decisão e ir até uma loja, né? Que é um meio que a gente usa mais para store, né? Para loja e menos só para consumo de delivery. E tem, obviamente, a parte de TV, aí tem a TV aberta, né? A parte de TV paga. Mas hoje, para massificar nesse volume que a gente está, o digital é muito importante para a gente. E se amanhã acabasse Google, Meta, se não pudesse mais fazer o digital, qual canal você escolheria para substituir ele? Olha, acho que a gente volta como que era no passado. TV. Eu, se eu estivesse na posição, obviamente você vai ter que voltar ali para a TV, né, onde você vai conseguir massificar, não personalizar. Então eu vou falar com todo mundo que talvez consuma ou não consuma a categoria. Você vai tentar ainda, né, pelos TRPs ali, tentar equilibrar. Mas aí eu partiria para uma captação de dados primários para montar um bom CRM. Bom CRM. Bom, então se não fosse a TV, você focaria em dados primários. Isso que eu ia falar, né? A segunda regra ia ser, mas não pode ser no offline, tem que ser no online. Então você basicamente criaria, vamos dizer, um app próprio para pegar dados do seu cliente e conseguir fazer um CRM. trabalhar ele em cima. Exato. Muito bacana. Bom, eu vi vocês trabalharem em alguns creators também, não creators, celebridades, enfim, acho que hoje em dia, né, podemos chamar que tem tudo ali, tudo tá junto. Qual tem sido essa estratégia de escolha de nomes estratégicos e o que vocês têm trabalhado de creator para além dessas big celebs? Legal. Vamos lá. Acho que assim, vai depender muito da campanha, do que a gente quer direcionar ali para a comunicação, né? Recentemente a gente teve a campanha que foi o dobro de frango, a gente contratou o Dino. Eu vi, achei sensacional. Então o Dino foi interessante porque a marca furou a bolha até inclusive do Brasil. A Subway teve menções sobre a Subway no mercado americano, porque o Mr. Olympia lá fora é muito grande. Então a gente foi mencionado falando, é um negócio diferente, porque geralmente atletas, eles fazem muitas campanhas de suplementos, né, muito focado no setor. E para o americano foi engraçado porque foi a primeira vez que, né, um atleta de Mr. Olympia, que imagina que é o topo ali da performance, fez campanha para uma empresa de fast food, né? Então gerou bastante buzz positivo ali. Então foi de novo o sentido que a gente queria construir com a marca. E na parte de creators, quando a gente vai para o digital, a gente tenta fugir da publi tradicional. E os creators para a gente é muito relevante no sentido de eu conversar com a forma de onde essa pessoa está. De novo, eu volto para os 500 municípios. Então eu uso os creators para estar muito próximos desses consumidores. Da forma como que se fala, né, do jeito. Então para a gente é super importante, né? Então você pega a parte de micro-influenciadores, influenciadores menores. Eles criam, por mais que eles tenham menos impacto no questão de seguidores, mas eles criam um engajamento muito maior para a marca.
e deixa a marca muito mais próxima ali de forma regional. Perfeito. Então, vocês trabalham as Big Celebs como mais uma estratégia de awareness e posicionamento, e aí pega os nanos e os micros para trabalhar uma Exato. estratégia mais de performance. Vocês têm algum Exato. programa de criador de conteúdo, Não, afiliados? mas a gente estava recentemente discutindo sobre isso. Acho interessante. É. E tem alguma campanha com uma ideia muito ousada, absurda, que você já quis colocar de pé, que te cortaram e falaram assim, corta a rasinha, Rodrigo? Tivemos algumas. Compartilha uma, dá? Não posso, mas a gente tem. Um código. A gente ia cutucar a concorrência forte, assim, a gente falou, acho que é melhor não. Tá. E uma campanha que vocês fizeram que trouxe mais um aprendizado do que um case de sucesso? Olha, acho que teve algumas. Acho que o Séries trouxe muito aprendizado pra gente, né? Porque a gente quis ser ousado ali em oferecer o produto pronto pro consumidor. Não é algo que eles já esperavam de você. Só que a gente aprendeu que o consumidor Subway quer montar, mas por outro lado a gente aprendeu também que tem um espaço para quem... Para construir isso. Para construir isso, mas aí ele vai mais do momento do consumidor, não é muito a opção do consumidor, porque a principal opção do consumidor no Subway é montada da forma como ele quer. Mas, de novo, se esse consumidor está no aeroporto, está com pressa, ou está sem paciência, quer pedir rápido... Sim. É o mesmo consumidor, só Entendi. que é o momento que ele está. É mais uma questão de entender praça, né? Exato. E na nossa cabeça a gente imaginou que a gente, do ponto de vista até operacional, facilitar, ia criar essa plataforma. Mas foi muito ocasional do que necessariamente trazer novos consumidores. Né? Perfeito. Bom, chegando nas últimas perguntas desse bloco, se você tivesse que descrever a cultura do Subway em uma palavra, qual seria? Autêntico. Autenticidade. Autenticidade. Tá. E pensando no futuro, assim, se hoje você tivesse que escrever uma manchete pro Meio Mensagem ou The News Trends, tá? Que é a nossa editoria aqui de marketing, sobre Subway, daqui a 2 anos, em 2028, você estaria escrevendo essa notícia. O que ela estaria falando? Olha, desafiadora essa pergunta, hein? Vai mexer com os colegas. Assim que a gente gosta. Eu acho que daqui a 2 anos o Subway é a maior rede de alimentação do país, de alimentação saudável. Eu acho que esse é nosso foco. Eu uma gosto. construção... Espero estar escrevendo essa notícia, tá? Legal. Daqui a 2 anos. Muito bom. Boa. E olhando pra frente, assim, essa última pergunta. O que mais te anima? Tipo um projeto, assim, que você fala, nossa, eu tô muito animado pra estar trabalhando em cima dele. Cara, hoje que... Eu até falo assim, eu tô no Subway por uma questão até pessoal de desafio, assim. Eu acho que é quebrar os códigos hoje do fast food como ele é encarado. Né? Eu estava recentemente no encontro da Bain Company, e a gente estava falando de marcas insurgentes. Ontem. Exato. Não, foi ontem, anteontem. Foi anteontem, exato, foi essa semana. E estava falando de marcas insurgentes. E as marcas insurgentes são marcas que são, né, faturam menos de 1 bilhão, enfim, então não são tão pequenas, mas que elas quebram códigos da categoria. Mas, ao mesmo tempo, ela resolve uma dor latente de forma muito estratégica e rápida. Então, eu acho que o momento do fast food com o Subway, assim, a gente é grande, né? A gente está falando hoje de uma marca que está faturando, bruto, quase 3 bi no ano. Então, a gente já passou dessa camada de uma marca, obviamente, pequena. Mas eu acho que tem muitos códigos ainda dentro do fast food que a gente consiga quebrar por conta da natureza do nosso negócio. Então é meio que uma mistura do como as marcas insurgentes estão trabalhando, de a gente quebrar código, atender o consumidor de forma rápida. E o Subway tem um pouco disso. Assim, a gente quer quebrar código, a gente tem uma forma rápida de trabalhar. Por mais que seja complexo, tem 1.500 restaurantes, 700 franqueados, a gente está conseguindo ganhar velocidade. Muito bom. Se você pensa na categoria de fast food, né, a gente falou bastante sobre isso, associar preço, velocidade, conveniência e indulgência. Exato. Na grande maioria das vezes. Exato. Então tem um espaço para a gente, de fato, tirar essa associação, né, e deixar um pouco mais amplo para englobar isso aí. o mercado de saudabilidade também. É isso aí. Muito bacana. Bom, nesse último bloco a gente sempre faz as mesmas 3 perguntas para todos os convidados, Legal. tá? A primeira delas é: o que você acredita que todo líder de marketing deveria desaprender? Ótimo. Também é uma pergunta profunda. Assim, vou puxar a sardinha para o meu lado de tecnologia, tá? Que
pessoal de quem trabalha com tecnologia brinca com isso, né? O que eu sei hoje, amanhã tem um menino de 14 anos que faz muito melhor de outra forma. Eu acho que assim, o que funcionou muito no passado, desde como você compra mídia, comunicação, da forma como as marcas se relacionam com o consumidor, mudou totalmente. Né? Acho que esse encontro que a gente teve com a BEM aqui, você vê as marcas insurgentes, você vê que o básico deles de comunicação, a forma como eles atuam, não é nada tradicional. Então, acho que desaprender no sentido de, né, tô muito confortável, você falar, tem um plano de mídia, sempre foi assim, vou comprar TV, né, os famosos flights, né, que a gente falava no passado, mudou. Então, é cômodo a gente pensar, né, automaticamente, o plano tem que ser assim, assado, a comunicação, mas para 5 minutinhos e pensa. Eu acho que toda a comunicação você tem que desaprender sempre para ver de fato que o que você está pensando, porque veio do passado, está sendo cômodo para você tomar decisão naquele momento. Muito bom. A segunda pergunta é, qual é o seu slogan pessoal? No outro episódio que a gente tem de slogan, eu e o Ricardinho, a gente sempre traz um slogan de uma marca. Por exemplo, a Subway. E aí, nesse Como é Slogan Talks, é sobre a pessoa, a gente sempre pergunta para ela qual é o slogan pessoal dela. Também é desafiador. Meu slogan pessoal, cara, assim, acho que eu tenho uma palavra, assim, acho que o que me move é desafio. Acho que esse é meu slogan pessoal, é desafio. Eu acho que está num lugar onde está muito tudo pré-definido, bem detalhado, seguro, não é um território que eu gosto de atuar. Então acho que desafio para mim resume, deveria ser um pouco mais complexo o slogan do que isso, mas acho que uma palavra que me resumiria seria desafio. E a última, o último convidado deixa para você e você vai deixar uma para o próximo, tá? Então a que deixaram para você foi o seguinte: como transformar no marketing uma apresentação de PowerPoint em uma nota fiscal? Eu imagino que ele quis dizer, tipo assim, receita. Entendi. Meio que como se fosse um processo, né? Você tem um processo bem definido que te ajuda. Eu vou contar um pouco da minha experiência. Como eu passei em vários setores, cada setor tem uma forma de pensar, de comunicar, de agir, mas tem um processo que é sempre assim: entenda bem seu consumidor, entenda as dores, onde ele está, depois você pensa na solução e como você vai comunicar essa solução para o consumidor. Acho que esse é o básico de qualquer marketing, independente se for um porta a porta, como eu passei, ou de uma indústria, ou de um fast food. Entenda o consumidor, entenda a dor que você consiga resolver, desenvolva o produto e comunique esse produto para onde o consumidor esteja. Perfeito. E você pegou um caso atípico, porque na última vez foram 2 convidados. Então, você foi um tratamento especial de ter 2 perguntas, tá? E a continuação dela foi o seguinte: você é marketing ou comunicação? Porque ele acredita que são 2 coisas diferentes. São. Eu sou marketing. Eu sou muito mais voltado para resultado e negócio, né? Eu sou vidrado em vendas, em performance. Então, eu sou mais negócio, sou mais marketing. Perfeito. E qual pergunta você deixa para o próximo convidado antes de a gente finalizar? Legal. E para o próximo eu vou deixar um desafio aqui. Se ele está usando IA e se a IA, né, da forma como ele está utilizando, de fato está transformando o negócio ou não. Ou se é mais uma trend. Perfeito. Essa é uma excelente pergunta. Boa. Rodrigo, foi um prazer. Muito, muito obrigada. Obrigado. E eu estou animada para essa transformação que a Subway vai ter aqui no Brasil. Muito obrigado. E com certeza vai.